Selic 10,5%. Como investir agora? Fala, investidor. Maicon Lima aqui. Bem, para quem ainda não sabe, a taxa Selic é a principal taxa da nossa economia. Isso deveria ser ensinado lá na escola, assim como A, E, I, O, U, né? A de abelhinha, E de elefante, I de... O que era? De escola, não, né? De igreja. Taxa Selic deveria ser ensinado lá na escola, mas não é ensinado, então tá aqui o nosso canal de educação financeira para falar um pouco para você sobre taxa Selic a 10,5%. O Copom, o Conselho de Política Monetária do Banco Central, manteve a taxa Selic, né? O Lula criticando e o Banco Central manteve. Como investir agora? Vamos entender um pouquinho do cenário econômico e o que eu acho, como educador financeiro, que você pode e deve fazer com o seu dinheiro. Só lembrando, claro, esse é um conteúdo educativo, vamos falar aqui de investimentos, mas não é indicação de investimento. Eu estou passando um pouquinho do meu conhecimento para você investir melhor ou começar a investir. A primeira coisa que eu quero apresentar para você é a taxa Selic, um pouquinho do histórico da taxa Selic. Então o que a gente observa? A taxa Selic tem altos e baixos. Altos e baixos. Presta atenção, volta aqui comigo. A taxa Selic do Brasil tem altos e baixos. Altos e baixos. Se você assistir o vídeo até o final, você vai ver que faz todo sentido o que eu estou te explicando aqui agora. Então olha só. Taxa Selic tem seus altos e baixos. A taxa americana também, né? Estava aqui em 2,5% lá em 2019. Isso aqui é a taxa de juros dos Estados Unidos, tá? Ela caiu, né? Chegou a 0,25, aí foi subindo 0,5, agora está lá na casa de 5,5. Então é assim que acontece. Altos e baixos na taxa Selic do Brasil, altos e baixos na taxa básica de juros dos Estados Unidos, que corresponderia também à nossa taxa Selic. E olha só, se a gente relacionar as duas taxas, né, pegando ali 2019, 20, 21, 22, existe até uma certa correlação, né? Existe uma correlação. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que o que acontece lá nos Estados Unidos reflete aqui no Brasil. É muito importante você entender isso. Eu já falei isso várias vezes aqui no nosso canal, que o investidor de fora investe mais no Brasil do que o próprio brasileiro. Ah, mas o brasileiro é pobre. Não é essa a questão. Mesmo o brasileiro que tem dinheiro, ele não tem o conhecimento, a educação financeira, que é isso que falta muitas vezes, tá? Então, retomando para a gente avançar. Presta atenção. Taxa Selic, né, chegou lá perto de quase lá batendo em 15% lá em 2015. Caiu, foi reduzido em 2020, tivemos a pandemia. Então, o juro é baixado, né, para que aqueça a economia, ou para que a economia não desaqueça tanto. A inflação começa a subir, lá atrás vem a taxa Selic, né? Mostrei aqui a taxa americana e fizemos uma pequena, uma leve correlação entre as duas. Não é uma correlação exata, mas faz, incrivelmente, algum sentido, pelo menos olhando aqui de 2019 a 2024. Bem, dito isso, o relatório Focus, que é uma estimativa do mercado financeiro, com base na pesquisa feita aí com mais de 100 instituições financeiras, esse relatório Focus, ele fala qual que é a perspectiva da taxa Selic. E olha só o que estava acontecendo. Relatório Focus na tela. Segundo o relatório Focus do Banco Central, a taxa Selic, a última lá embaixo, ao final de 2024, deve se manter em 10,5%. Lá embaixo, lá na última linha, tá? Selic, aqui. Né? 2025 deve ficar na casa de 9,5%, 2026 na casa de 9%. Tá muito longe ainda, né? Mas olhando para esse ano, nós vamos ter mais reuniões do Copom, mais reuniões do Banco Central para definir taxa Selic, e é possível que ela se mantenha, então, segundo o relatório Focus, em 10,5% ao ano. Bem, a gente vai ter reunião, então, do Copom 17 e 18 de setembro, 5 e 6 de novembro e 10 e 11 de dezembro. A grande dúvida que fica é como é que a gente investe
se a taxa Selic se mantém? Como é que a gente investe se a taxa Selic está em alta? Como é que a gente investe se a taxa Selic cai? Vamos dar uma olhadinha rápida no cenário econômico de hoje. O IPCA, que é a inflação do Brasil, está na casa aí de 3,4%. Né? Então ela mostra aí alguns sinais de talvez dar uma leve subida ainda nessa questão da inflação. O Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, ele manteve a taxa de juros lá por faixa, né, de 5,25% a 5,5%. E sinaliza possível corte em setembro. Essa é a informação que tirei lá direto do G1, ficou uma informação mais popular. Então, presta atenção no cenário econômico. Primeira coisa, inflação pode dar o ar da graça. Né? Não é uma inflação assim tão alta, 3 e pouquinho por cento. Tá ali na meta, mas tem que cuidar. Banco Central dos Estados Unidos mantém a taxa de juros. Então não é só o Brasil que mantém taxa de juros lá. Banco Central também mantém taxa de juros. E, olhando cenário de hoje, manchetes de hoje, quinta-feira, pós-divulgação da taxa Selic pelo Banco Central. Manchete da quinta-feira, eu trouxe alguns destaques aqui. Valor, Copom, o Copom mantém a taxa Selic em 10,5% ao ano. Fed indica corte de juro pode estar próximo, né? Que corte de juro está próximo. Globo, morte de líder político do Hamas agrava a tensão no Oriente Médio. É essa situação que a gente está vivendo hoje. E lá embaixo, não menos importante, Folha, Maduro pede que a eleição seja auditada por órgão chavista. Então, toda a situação aí, tensões no Oriente Médio, o problema da Venezuela, tudo isso, né, é levado em consideração, tem impacto para definição, toda a conjuntura, né, tem impacto para definição da taxa Selic. Então eles se reúnem lá no Banco Central, né, dão uma olhada, uma analisada, uma olhadinha, eu ia falar, não, é feita uma análise, fica o dia inteiro lá, comendo pizza, tomando café, tomando coca, eu tô brincando, tá? Eles ficam o dia inteiro analisando conjuntura econômica interna e conjuntura externa para definir a taxa de juros. A parte técnica agora, como é que estão os investimentos? Então, revisão, ó, presta atenção. Falamos de Selic 10,5%, olhamos altos e baixos da Selic, da taxa de juros americana, olhamos correlação, falamos do relatório Focus, né, perspectivas da taxa Selic, próximas reuniões, IPCA, Fed, destaques, manchetes, agora a parte de investimentos. Como é que ficam os investimentos? Vamos começar com a poupança e depois vamos evoluir para títulos, outros títulos aí, né? Provavelmente títulos públicos. Vamos lá, o que nos espera? Remuneração, rentabilidade dos depósitos de poupança. Deixa eu tomar uma aguinha que me afoguei aqui. Como que fica a rentabilidade da poupança com a nova taxa Selic? Vamos ver na tela. Então, remuneração dos depósitos de poupança. Bem, é importante a gente entender que a remuneração da poupança é composta de duas parcelas. A primeira parcela é a chamada remuneração básica, que é a TR, e a segunda parcela é a remuneração adicional, que é ou 0,5% ao mês ou 70% da taxa Selic. Bem, quando a taxa Selic é superior a 8,5%, a poupança vai remunerar 0,5% ao mês. Quando a taxa Selic é igual ou inferior, menor que 8,5%, a poupança vai pagar 70% da taxa Selic. Como hoje a taxa Selic está em 10,5%, então ela está acima de 8,5%, né? A taxa está 10,5%, então está acima de 8,5%. Então vale 0,5% mais TR. Informação lá do site do Banco Central. Se você depositou na poupança, por exemplo, dia 28/7/2024, lá no dia 28/8/2024, você vai ter o 0,5%,
já que a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano. Então vai ter o 0,5% e mais a TR de 0,07%. Eles contam 4 casas aqui após a vírgula, né? Então 0,0708. Totalizando aí a remuneração da poupança, 0,57%. Um pouquinho mais do que 0,5% no mês. Agora, existem outros tipos de investimentos. Existe, por exemplo, os títulos do Tesouro Nacional. E se a taxa Selic está alta, isso é uma das coisas que impacta, estou falando gradativamente aqui porque é informação muito técnica, né? Se a taxa Selic está alta, de fato a nossa taxa Selic está alta, né? Isso é uma das coisas que impacta na taxa de juros, no rendimento dos títulos do Tesouro Nacional. Taxa Selic está alta hoje. Então o juro futuro, que corresponde ao tesouro pré-fixado, também vai partir de alguma coisa alta lá na frente. Tá? Então a taxa Selic ela impacta em tudo. Ela impacta na poupança, ela impacta nos investimentos do tesouro. Todo mundo que tem dinheiro, que pega ou você pega dinheiro emprestado, ou você guarda dinheiro, ou você investe o seu dinheiro. Tudo isso é impactado pela taxa Selic. Vamos dar uma olhadinha na tela como que está a questão dos títulos públicos do Tesouro Nacional. Claro, isso não é uma recomendação de investimento, mas para quem não sabe ainda, a poupança é o investimento mais tradicional do nosso país e o Tesouro é o investimento mais seguro do país. Na tela, então. Tesouro pré-fixado 2027, rentabilidade anual de 11,72%. Gente, é importante aprender a investir nisso daqui. Mas faz a continha. É uma conta simples, tem muito mais elementos e tem muitos mais vídeos aqui no canal sobre tesouro e outros assuntos também. Inclusive você pode fazer um comentário nesse vídeo falando qual que é a tua dúvida sobre tesouro. Eu gostaria que todo mundo que assistisse o canal entendesse de poupança, entendesse de tesouro. E aí, daí pra frente, a gente vai aprofundando com o tempo, conforme o pessoal chegar nesse nível de entender de tesouro, pra gente fazer outros vídeos mais aprofundados, mais uma coisa de cada vez. Mas olha só de novo aqui na tela. Tesouro pré-fixado 2027, 11,72%. Tesouro pré-fixado 2031, 12,04%. Se a gente pegar e fazer uma conta simples, o que acontece? O tesouro pré-fixado, vamos arredondar, vamos pegar aqui o tesouro 2031, ele está rendendo 12%. A poupança é uma conta bem simples essa, tá? Para vocês entenderem. A poupança está rendendo 0,5. 0,50 e pouquinho ali, né? Menos de 0,6, né? 0,57 que a gente acabou de ver. Vamos arredondar para facilitar a conta, 0,5. Se eu fizer, não é assim que faz a conta, eu estou simplificando. Se eu fizer 0,5 vezes 12, isso dá 6% no ano. Dá um pouquinho mais. Para ser exato, né? Os economistas de plantão, os críticos, os haters vão falar, não é 6, Michael. É 6,17%, porque é capitalizado, juro composto. Beleza, eu estou simplificando. Na poupança dá 6. No tesouro pré-fixado dá 12, dá 100% a mais. E tem coisa muito melhor que tesouro pré-fixado. Eu só quero que você entenda como é que estão os juros do tesouro com essa taxa Selic. Cara, é inacreditável. Tesouro Selic 2027, ele vai render a Selic mais uma beiradinha. Tesouro Selic 2029 vai render a Selic, que é 10,5%, que é mais que a poupança, mais uma beiradinha. Ah, mas tem que pagar imposto de renda. Eu estou trazendo uma nova forma de explicar aqui no canal que não tem imposto de renda. Não, você não vai pagar imposto de renda. Você vai ter uma rentabilidade. Uma parte dessa tua rentabilidade vai ser diminuída, que vai ser descontado automaticamente lá pelo banco ou pela corretora o imposto. Mas você não vai pagar do teu bolso. Porque vai render mais do que a poupança. Sempre. Tá? Tem uma série de elementos a mais aqui, mas é muito importante vocês entenderem isso, começar a entender isso, começar a colocar em prática. Olha o Tesouro IPCA, ele vai render o IPCA, que é a inflação, mais 6%, todos eles aqui que estão na tela. Gente, Tesouro IPCA vai render IPCA mais 6%. Tesouro IPCA vai render IPCA mais 6%. Tesouro IPCA rende hoje IPCA
mais 6%. É importante você entender isso. Por quê? Porque IPCA é inflação. Tesouro IPCA paga a inflação mais 6%. Quanto que paga a poupança? Só paga 6%, não paga mais, é inflação. E se tem uma coisa que nós temos no nosso país, é a tal da inflação. Então eu sempre vou tá dando toquezinhos aqui para você, falando da poupança, falando do tesouro, falando da poupança, falando de outros investimentos também. Agora, dito tudo isso, qual que é a melhor forma de investir? Quem saiu do vídeo perdeu. Você é forte, ficou até aqui, não esquece de dar aquele like para que esse conteúdo gratuito de educação financeira chegue para mais pessoas. Qual que é a melhor forma de investir? Como investir? Gente, é ouro o que eu estou falando aqui para você. A melhor forma de investir é seguir um método. Eu vou revelar, vou te dizer o que é um método. Não é brincadeira, isso aqui é uma coisa muito séria. Isso daqui é como se todos os quase 80 mil que nós estamos chegando aqui no nosso canal, como se todos os 80 mil fossem meus filhos. Pô, é filho pra caramba, né? Haja filho, mas... Bom, na Bíblia diz que filho é bênção do Senhor, então tá tudo certo. Né? Tem gente que acha que filho é gasto. Não, filho é bênção. Eu tô falando isso daqui de coração pra você. De mim, Maicon, mim, índio, mim, Maicon, mim, né? Porque... Né? Eu, Maicon, é correto falar, né? Pra você, de coração. De coração, tá? De coração, presta atenção. Segue o método que essa sempre é a forma de investir. Lembra que eu falei antes lá, ó? Isso daqui, ó. Altos e baixos da taxa Selic? Lembra que eu comentei isso daqui com você? Cara, não importa se a taxa Selic está alta ou se a taxa Selic está baixa. Segue sempre o método. Eu vou colocar pontos principais do método aqui na tela e claro que a partir daí você vai aprofundando através dos vídeos aqui no canal, comentando, né? Talvez consumindo um curso nosso, um curso mais básico. Gente, curso barato, que eu coloquei só o custo da internet, sério, da plataforma. Não é um curso para ganhar dinheiro, tá? De repente, né, participa das nossas mentorias, compra nosso livro, não sei. Eu vou te dar o básico para você aprofundar. Presta atenção o que é o método. Olha isso. Qual a melhor forma de investir? Você vai seguir o método. O que é o método? Já vou colocar tudo na tela de uma vez. O método é... Isso daqui é um passo a passo. Tá? Como se fosse um passo a passo. Então você vai no primeiro passo, vai no segundo, vai no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. São 1, 2, 3, 4, 6 passos. Então presta atenção. Primeira coisa, organização financeira. Se tiver tudo bagunçado, não tem como. Segunda coisa, tua reserva de segurança. Ah, mas que eu quero investir, eu tenho 20 mil, eu tenho 10 mil, eu tenho 5 mil. O que eu tenho que fazer? Tá se organizando já? Ah, não, ainda não. Tudo bagunçado. É o primeiro passo. É o primeiro passo, organização. Ah, não, Mike, eu sou uma pessoa organizada, as contas tá legal aqui, não tô endividado, né? Já saí das dívidas, ou tô saindo. Infelizmente, dados da minha cabeça, mas em torno de mais de 70% da população é endividado no Brasil. Porque é legal, né? Se endivida, compra o carro, é tudo financiado, né? E paga juro. Não, aqui a gente tem que ganhar juro. Tá? Então, organização sempre vai ser o primeiro. Ah, beleza, Mike, sou organizado. Como é que eu invisto agora? Agora a tua reserva de segurança, ó. Tá aqui, ó. Isso é isso que é o método. É isso que é o método. Primeiro, organização financeira. Segundo, a reserva de segurança, chamada também de reserva de emergência, reserva de prosperidade, reserva como é que é? Da facilidade, não. Reserva da felicidade, reserva de segurança, é o segundo passo. Vamos lá, vamos pra frente que atrás vem gente. Terceiro passo, investimentos de renda fixa. Quarto passo, diversificação na renda fixa. Seguimos em frente. Quinto passo, investimentos na renda variável. Sexto passo, diversificação na renda variável. É exatamente isso que é o método. Parabéns se você chegou até o final, assistiu o vídeo todo, entendeu taxa Selic, entendeu conjuntura econômica, entendeu o método. O método é uma metodologia de conquistar a liberdade financeira. Qualquer um, mesmo eu que vim da pobreza danada, conquista a liberdade financeira, sabendo fazer dinheiro, poupando e seguindo o método. Chegou até o final? Comenta aqui pra mim então, Selic, se você viu o vídeo até o final.
Investir é fácil, basta você seguir o método. Até o próximo vídeo aqui no canal.